Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, boa noite a todas. Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. E aqui, mais uma vez, com bastante conteúdo, né, para trazer para nosso aprendizado e para contribuir com as nossas informações com responsabilidade, com veracidade e com embasamento científico. Antes de mais nada, vou passar uma vinhetazinha antes de começar. Sejam todos muito bem-vindos. Legal, legal. Boa noite novamente a todos que estão entrando pelos canais aí, pelo YouTube e pelas plataformas do Facebook, o meu perfil particular e o perfil do Recuperação em Foco. E hoje nós temos um convidado de grande honra, né? Nós pudemos nos conhecer pessoalmente num dos eventos da Febract, né, Márcio? Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de quem é o Márcio para as pessoas. Seja muito bem-vindo ao canal, viu, Márcio? Obrigado por ter aceitado. Fala, Jair, boa noite. Agradeço a oportunidade de estar junto com você hoje aqui nessa noite chuvosa, né? Boa parte do Brasil. Realmente é um prazer a gente poder estar envolvido hoje, né? Nesse bate-papo, recuperação em foco. É um tema que a gente vem trabalhando há muito tempo. Márcio, um ex-usuário, um dependente químico, recuperação há 20 anos, hoje coordenador geral de uma comunidade terapêutica aqui no Paraná, é uma pessoa que vem tentando entender de que maneira ela pode contribuir para a melhora das pessoas, e prazer estar com você aqui hoje, espero que seja uma live produtiva, bacana, que a gente possa esclarecer dúvidas e trazer aí informação para as pessoas. Então, obrigado pelo convite. E vamos lá, vai ser uma live, acho que interessante para todos. Bacana, obrigado novamente, Márcio, por ter aceitado o nosso convite de bate-pronto aí. E eu acho que é isso, recuperação nos une, né? A formatação desse processo, desse novo método de viver, nos une e conecta a pessoas que precisam muito da nossa ajuda, né? De muito da nossa braços abertos, de mãos estendidas, né? E aí a gente consegue oferecer, através desse nosso bate-papo, muito mais informação acessível, né? Então, gratidão, né? O tema da nossa live hoje é bem interessante, porque, né, a comunidade terapêutica e no exercício do tratamento. Falar sobre comunidade terapêutica e falar sobre o tratamento em si é uma coisa que já está meio que maçante. Agora, falarmos do exercício do tratamento, né, de como eu, por exemplo, como conselheiro em dependência química, você como gestor geral de uma comunidade terapêutica, e nós conjuminamos da mesma ideia, que nós somos dependentes químicos em recuperação, tem tudo a ver, né? E aí, o que acontece nesse tema que nós estipulamos para bater um papo? A questão, né, operacional, que é aos olhos do conselheiro em dependência química, a questão administrativa e a questão
de composição de equipe, que é no teu olhar como administrador e gestor de uma comunidade terapêutica. Então, são duas coisas totalmente imprescindíveis, né, que precisam ter diante do trato. E na oferta de lugares como a comunidade hoje, onde você trabalha, que é a Nova Jornada, que é uma referência onde vocês estão, né? E aí eu queria que você já começasse, Márcio, dizendo para nós essa questão da responsabilidade que hoje você exerce dentro do teu ofício, né? Legal, Jairo. Bacana, importante a gente poder trazer, né, eu acho que como informação, como conhecimento, né, esclarecimento também, né, as questões de comunidade terapêutica, né. Nós que vivemos nessa missão aí, né, de estarmos envolvidos hoje na recuperação das pessoas, nós precisamos entender muito, né, o que é uma comunidade terapêutica, o que essa comunidade terapêutica ela pode fazer, qual é a finalidade da comunidade terapêutica, né, e tentar, da melhor maneira possível, exercer dentro dessas condições um trabalho de excelência com profissionais capacitados, né, para que a gente aproveite o momento de rendição desse ser humano, né, desse indivíduo, dessa pessoa, para que na rendição dela, ela possa ser cuidada, ela possa ser acolhida, ela possa ser tratada, né? Então, eu acho que hoje as comunidades terapêuticas, elas têm muita responsabilidade para exercer dentro das suas capacidades um trabalho profissional, né? Eu acho que não existe mais espaço para amadorismo nas comunidades terapêuticas, né? Nós temos que entender claramente o que é uma comunidade terapêutica, né? Por mais que pareça uma coisa tão clara, né? Mas aos olhos das pessoas, clínica e comunidade é tudo a mesma coisa. Então, né, nós que estamos aqui trabalhando há tantos anos, né, temos hoje pessoas, né, e não são poucas as pessoas que nos procuram, viu, como que funciona aí na clínica, né? Não, mas nós não somos uma clínica, nós somos comunidade terapêutica. Ah, mas não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa, né? Nós temos que entender que comunidade terapêutica, ela acolhe voluntariamente, nós temos que entender que comunidade terapêutica, o acolhimento, ele é voluntário, sendo voluntário, a pessoa tem o direito de desistir quando ela assim entender. Nós temos que entender que a comunidade terapêutica, ela tem que trazer junto com as estruturas a ciência, a espiritualidade, as funções laborais. Então, é todo um conjunto de serviços, né, que você traz hoje como modelo para executar um bom trabalho. Profissionais capacitados é fundamental, né? Como é que como é que uma instituição ela pode atender, acolher e ajudar alguém sem uma equipe especializada, né? Uhum. Sem um profissional, um psicólogo, um terapeuta, como monitores com cursos de capacitação, e aí a gente tem hoje, né, várias escolas, várias federações, né, que hoje se profissionalizaram nesses cursos de capacitação. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa informação, né? Eu acho que a gente olhando comunidade terapêutica, nós temos que hoje entender que é muita responsabilidade, né, levar o nome comunidade terapêutica, né? É muita responsabilidade, porque nós que somos de comunidade terapêutica, nós temos que zelar muito pelo nome comunidade terapêutica, e cada um dentro da sua crença, da sua capacidade, né? Mas entender num todo que a comunidade terapêutica, ela tem as suas características. Acolhimento voluntário, equipe capacitada, trabalhar com a ciência, né? Espiritualidade pluralista. Então, são coisas que hoje nós temos como padrões de atendimento, de serviço, que trazem como resultados bons trabalhos, né? Então, eu acho que a gente tem que focar muito, falar muito sobre isso, né? Sempre, continuar sempre falando, né? Para que a gente possa orientar as pessoas realmente, né?
do que a comunidade terapêutica é feita, como ela é feita, de que maneira ela é feita, para que as pessoas possam entender, até mesmo para acessar hoje uma comunidade terapêutica, se a realidade daquele indivíduo, daquela família, ela se encaixa dentro desse quadro, dentro dessa questão, né? Se esse indivíduo ele se enquadra dentro do perfil comunidade terapêutica, porque não é todos que têm o perfil para comunidade terapêutica, né? Então, quando você entende o serviço, você consegue entender se aquele indivíduo, se aquela pessoa, ela se enquadra dentro dessas características, né? Todos os serviços, eles são serviços essenciais, né? A comunidade terapêutica ela é apenas mais um serviço de tantos outros serviços essenciais para a dependência química, né? Então, nós temos modelo FAPS, nós temos modelos clínica, nós temos modelos hospitais, quer dizer, eu acho que há o público para todos, né? Então, o importante é entender para qual serviço essa pessoa pode ser direcionada, né? E aí a gente entende comunidade terapêutica, então quando você entende isso, você é capaz de então dizer, olha, eu tenho aí então uma pessoa, né, que ela se encaixa dentro dessa maneira de se trabalhar, dessa condição, né? Na terapêutica, a gente tem a clareza, né, de que a pessoa ela tem que ter suas capacidades mentais, ela tem que ter as suas capacidades de entender aquilo que está acontecendo, porque a cura terapêutica ela tem que trazer o autoconhecimento para esse indivíduo, né? Ela tem que mostrar como viver sem drogas, né? Apesar de... Só um pouquinho. Apesar de a gente estar lidando, né, com o usuário de um processo muito longo de substância, de uso de substância, né? A gente vem lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Para mais até. Nós temos que entender, né, que a gente pode ajudar essa pessoa desde que realmente ela tenha entendimento, mínimo de entendimento em relação à sua doença, ao seu comportamento, à sua mudança, né, de comportamento. Então, acho que tudo isso são características que nós temos que analisar, trazer como informação para que as pessoas elas possam entender, falar, então eu tenho realmente uma pessoa, eu tenho o meu familiar, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão, são características de comunidade terapêutica, né? Então é fundamental a gente poder trazer o maior número de informações possível para que as pessoas possam identificar, né, o que a comunidade terapêutica realmente é e o que ela faz. Muito bom, muito bom. Você colocou vários pontos, Márcio, de excelentes, assim, para que a gente possa... Bom, cada uma das coisas eu já garantiria aí 1 hora para a gente falar em cada ponto que você tocou. Comunidade terapêutica, eu sou fruto desses lugares, assim, né? Eu também me identifico com essa questão. Muito bom você frisar que comunidade terapêutica é um trabalho voluntário e que o sujeito pode, sim, a hora que ele bem entender, se desvincular do tratamento. Por quê que é esse formato? Porque nós entendemos que seria uma das melhores maneiras pelas quais o indivíduo começa a ter autonomia, né? Por mais que ele esteja no uso indevido e abusivo, e todos os IVOs que tem aí de substância, ele tem a oportunidade de resgatar muitas coisas dentro desse lugar, onde promove o tratamento, promove, assegura um ambiente, né, que seja seguro para ele, assegura de uma qualidade em equipe e multi e interdisciplinar, onde é ofertado possibilidades para que ele consiga, de fato, mudar de comportamento, né? E através do autoconhecimento, que também você mencionou, que é uma ferramenta fundamental, né? Eu preciso me conhecer para conseguir colocar limites, para ter o meu senso crítico de volta, para que eu consiga estabelecer algumas regras, de fato, que eles sejam boas para mim, e também esquecer das coisas que passaram, e aí colocar um divisor de águas, literalmente. Então, você falou assim, bem abertamente e muito bem você falar essas coisas, porque gera muita dúvida, né, Márcio? Em relação ao que é uma comunidade terapêutica. Pô, vou colocar meu ente querido lá e aí eu não vou ter acesso mais. E assim, hoje, na verdade, nós temos possibilidades, N possibilidades de um tratamento humanizado, né? Inclusive,
mais para o final da live, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade terapêutica onde você faz atuação, que tem um diferencial, mas vamos deixar mais para frente um pouquinho. Só um parênteses, Márcio, eu quero dar uma boa noite a todas as pessoas que estão entrando aqui. Tem uma galera entrando pelo YouTube, pelo canal do Recuperação em Foco. Tem uma galera também entrando pelo Facebook, dando boa noite para nós. A Miriam, boa noite, Miriam, está entrando pelo Facebook. Você seja muito bem-vinda no canal. Nós temos aqui pelo YouTube a Gardene. Gardene, seja muito bem-vinda, né? Acho que aqui é um ambiente onde você pode tirar suas dúvidas, interagir conosco, e sempre a gente está aqui para poder oferecer a melhor informação possível, né? Seja muito bem-vindo ao canal. Não sei se você conhece, Márcio, mas esse é o Ricardo Júlio, deve ser seu conhecido por aí, ou não? Ah, sim, claro. Ricardo lá de Itararé. Itararé, legal, hein? Cidade quente, né? Itararé é próximo da cidade onde eu fiz o meu tratamento. Eu fiz o meu tratamento numa cidade que chama Itaporanga, né, interior de São Paulo, e Itararé é uma cidade próxima, e eu tive o prazer de conhecer o Ricardo no processo dele, né, de recuperação dele. Eu já era graduado, eu visitava lá a comunidade, né, e nesse período que eu visitava, eu conheci o Ricardo, ele estava no processo de acolhimento, de tratamento na mesma comunidade que eu fiz o meu tratamento. E aí o Ricardo está em recuperação, eu acho que já há uns 15 anos, já faz bastante tempo. Só por hoje. Muito bom. Seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Traga mais pessoas aí, contribua conosco, faça seu comentário, interaja aí, isso faz parte do nosso trabalho aqui. A Miriam também, ela está vindo aqui, dizendo para nós aí, para o Márcio, Recuperação em Foco, estamos junto. A Ângela está falando bem próximo de Campinas, na cidade de Valinhos, é uma parceira aqui também da gente, está à frente de alguns projetos do Recuperação em Foco. Obrigado, viu, Ângela, pela sua contribuição. Meu pai, como sempre, presente, Márcio. Prazer, Isaac, meu pai. Benção, pai. Muito bom. Aí, daqui a pouco ele elabora uma pergunta para nós, fica tranquilo, viu? Isso aí. Minha mãe também está aqui presente. Benção, mãe, tamo junto. Acho que família em peso é bem interessante. Quando a família participa, parece que o negócio vai para frente, né? É legal a gente falar da questão familiar, né, Jairo? Porque uma das coisas que as comunidades, né, elas devem priorizar, né, que é o acolhimento familiar, né? Nós acolhemos um indivíduo que vem de uma família, muitas vezes, né? E que essa família, ela também vem passando por um processo de codependência, um processo destrutivo, né, seja emocional, físico, financeiro, espiritual, né, em todas as áreas, né, estruturais de uma família e do ser humano, e que já é mais do que provado e comprovado que a participação da família, quanto mais a família participa do processo de acolhimento, de entendimento, de conhecimento em relação à codependência, melhor é o resultado lá na frente, né? Nós temos isso muito claro e eu sempre que tenho oportunidade de dizer para as famílias, eu digo, olha, ele vai voltar para casa e é lá que a recuperação ela tem que ser executada, né? A comunidade ela é apenas um momento de conhecimento, de aprendizado, mas a vivência da recuperação ela é na família, ela é na sociedade, ela é na sua comunidade. Então, quando você prepara as pessoas que estão à volta, né, desse acolhido, você traz para essas pessoas informações necessárias para, então, lidar com essa questão do ex-usuário, mas sempre o dependente, né? Nós temos isso muito claro, que hoje eu não sou usuário, mas eu sou um dependente, né? E o que me leva a poder fazer uso de drogas são meus comportamentos, né? É a maneira que eu lido com as minhas dificuldades, é a maneira que eu consigo entender a capacidade que eu tenho de exercer a minha autonomia, de ter os meus limites,
né? Então, tudo isso é muito importante quando você tem uma família onde elas entendem todos esses momentos, então elas participam da recuperação, porque elas participaram muito da ação do usuário, do uso da substância, mesmo não fazendo uso a família, elas participaram muito disso. Então, o que ficou nessa família são aqueles resultados de anos, né, uso de substância, onde a sua família ou a família dessa pessoa ela ficou comprometida. Então, nós tiramos, né, esse dependente de dentro dessa família, trazemos para uma instituição, cuidamos, tratamos e devolvemos ele para a família. Se a família tiver o mesmo pensamento, se a família tiver o mesmo comportamento, se a família tiver a mesma ação, aí nós estamos dizendo que queremos um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? E isso vai dificultar muito a recuperação daquela pessoa. Uhum. Importantíssimo o envolvimento da família, né? Acho que nós, como instituição, nós temos que entender que aquele indivíduo, ele tem um problema, que esse problema levou ele a fazer uso de droga, né? A droga, ela não é o problema, né? A droga, ela é o resultado de muitos problemas que essa pessoa não conseguiu lidar, que essa pessoa não conseguiu, de alguma maneira, entender e trazer para si as respostas necessárias, e esse tudo é um ambiente familiar. Isso tudo se criou dentro de tudo isso, não que a família tenha responsabilidade direta na questão do uso ou não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo esse ambiente, ele tem que ser cuidado como o acolhido é cuidado na comunidade. E aí, com isso, a gente tem um resultado muito mais favorável, né? E duradouro na questão da recuperação. Né? Uhum. Isso é prova e isso é números que não mentem, né? A gente tem isso mapeado e a gente sabe que isso realmente é importante e faz a diferença. Então, Sim. Parabéns aí para sua família estar sempre envolvida aí na recuperação. Tamo junto. Família Teles aí em peso. Bom, vou fazer uma menção aqui. Doutora Sandra, boa noite, doutora Sandra Marques, está presente aqui conosco. Obrigado de estar aqui nos prestigiando. Com certeza, Márcio, você deve ter ouvido falar ou conhece a doutora Sandra. Ela é uma excelente pessoa aí que trabalha em prol do fornecimento de tratamento também e é uma das pessoas aí mais conhecidas por estar no trabalho do Cratode. E aí, através do tabagismo, ela faz muito bem feito um trabalho de conscientização e informação. E aí, ela vem nos trazer aqui uma pergunta bem interessante em relação ao tabaco. A comunidade é livre de tabaco? Onde você trabalha? Não, os acolhidos, eles fazem uso do tabaco, né, na nossa instituição. Dentro da questão do uso do tabaco, nós trazemos, junto com a rede, profissionais e mecanismos para conscientização do tabagismo. É um momento que a gente pode trabalhar a questão do tabagismo. Uhum. Então, hoje, por exemplo, na nossa instituição, na Nova Jornada, nós temos profissionais da própria rede que vão até a nossa instituição, onde lá eles trazem informação, palestras e até mesmo medicamentos para aqueles que desejam, né, deixar de fazer uso do tabaco. Mas o uso em si, ele não é proibido dentro da Nova Jornada. Muitas pessoas, elas questionam ou trazem uma pergunta, né, nesse viés do tabagismo, né? Então, o que nós entendemos? A comunidade terapêutica, ela está lá para trabalhar a dependência química, que se caracteriza pela perda do controle de sua vida diante de uma substância, né? Então, nós temos a clareza de que o uso do álcool, cocaína, crack, são substâncias que levaram essa pessoa a perder o controle da sua vida, né? Então, essas pessoas, elas perderam emprego, perderam famílias, se quebraram financeiramente, perderam esposa, marido, né? Então,
essas substâncias são as substâncias que causam nesse indivíduo o dano da dependência química. Entendemos que o cigarro, ele não tem esse potencial. Ele tem um potencial danoso, né, em relação à sua saúde, é uma substância, um vício que provoca no seu organismo males, mas que nesse primeiro momento não é isso que esse indivíduo veio procurar. Ele não veio procurar deixar o tabaco. Ele procura uma comunidade terapêutica, no nosso caso, para que ele, então, deixe de fazer uso, no primeiro momento, da sua droga de preferência, da sua substância, seja ela qual for, mas é a substância que vem, nos últimos anos da vida dele, tirando tudo aquilo que ele mais ama, que ele mais cuida, que ele mais entende por certo, né? E eu sempre digo, né? O usuário, ele vive um estado, né? Ele não é aquilo. Nós não éramos aquilo, né? Nós estávamos de uma maneira que nós fazíamos coisas que não faríamos se não fosse a nossa substância de preferência, a nossa dependência. E o cigarro, ele não tem esse potencial. Não é disso que nós estamos tratando dentro da comunidade terapêutica. Mas sim, trazemos como informação e como oportunidade de também essa pessoa entender que o cigarro, ele traz os danos, né, para a sua saúde, e que ele pode aproveitar esse momento, sim, então, e também deixar de fumar, ou pelo menos que fique no seu sinalzinho de alerta, né, mais para frente o desejo de parar de fumar. Então, é assim que a gente hoje trabalha o tabagismo dentro da nova jornada. Eu mesmo faz 20 anos que eu estou em recuperação e fazem 13 que eu parei de fumar. Então, depois da minha recuperação, eu ainda fumei por 7 anos, né? E fazem 13 anos que eu hoje não sou mais usuário de tabaco. Mas eu me lembro muito bem que na época, talvez eu não tivesse suportado, né, a dificuldade de estar sem acesso, sem uso de substância, privado, né, da rua, emocionalmente muito abalado e abatido, se não fosse o cigarro. Então, nós entendemos que isso dificulta, nesse primeiro momento, a permanência dessa pessoa dentro da instituição para tratar e cuidar da dependência que vem causando nos últimos anos a falência dele como ser humano, né? Que são as nossas substâncias de preferência. Então, é assim que a gente cuida hoje e pensa relacionado à questão do tabagismo. A Sandra, ela trabalha bem forte nisso, essa questão do tabagismo. Inclusive, ela colocou aqui, o tabaco também é considerado uma substância psicoativa porque ele mexe muito com o nosso humor, né, Márcio? Ele mexe muito com a questão compensatória. Pô, eu vou deixar todas as minhas substâncias, mas eu não vou conseguir deixar o cigarro. E aí, o que acontece na maioria das comunidades, na hora da visita, na hora do telefonema, mãe, traz aí 4, 5 pacotes de cigarro, porque eu preciso desse trem aí. E aí, o trabalho que vocês fazem dentro, né, da comunidade com os profissionais, de conscientizá-los, né, a respeito também do não tabaco, né, do não tabagismo, é bem bacana. Obrigado pela sua explanação. Vou fazer mais um parênteses aqui. Ana Carla, deve ser sua conhecida também, está dando boa noite para nós aí. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vindo, Ana. Contribui conosco. Seus comentários também são muito válidos aqui. Elisete também, Elisete, uma parceira também, sempre está aqui assistindo as nossas lives, está acompanhando o nosso canal. Seja muito bem-vinda. Traga sua contribuição em comentário. E aí aqui, depois tem outro comentário da Célia, está falando que você é o cara, Márcio. Ô, louco. Obrigado, Célia. Essas mães aí, né, elas acabam tendo a gente com muito carinho, né, porque num momento difícil da vida dessas pessoas, a gente acabou, de alguma maneira, participando, né. Eu sempre deixo muito claro para todas as pessoas que estão envolvidas hoje nos nossos processos de recuperação, que a instituição, a comunidade ou a nova jornada em si, ela é apenas uma ferramenta que pode proporcionar para as pessoas uma melhor condição.
né? Mas todo o esforço, todo o resultado e toda a vitória, ela vem daqueles meninos que lá estão e que lá decidiram estar, né? Então, para a Célia, que é mãe de um menino que passou lá por nós, por um acolhido, né? Ela tem a gente com muito carinho, eu até entendo isso, mas Célia, parabéns para o teu filho, foi ele que venceu e ele que vem vencendo dia a dia. É isso, a luta é interna, né, Márcio? A gente sabe, só a gente sabe, conhece as nossas dores e tudo que a gente recusa para sim ficar aí sóbrio, viver na tranquilidade, né? Claro que a vida por si só ela traz problema. Ela Sim, tem boleto para pagar, a tua família às vezes vai te dar uma devolutiva negativa, o teu patrão às vezes não vai te aceitar da melhor maneira possível naquele dia. Teu filho tem problema na escola, enfim, a vida por si só ela nos traz, né? Ela renova os problemas. A gente de um dia para o outro a gente consegue resolver um, mas o outro você já tem uma outra pilha de problema. Mas é isso. assim, usando substância e tendo problema, aí torna mais difícil. Isso, porque os problemas, na verdade, eles não são solucionados, né? Eles são agravados, né? Então, eu não soluciono, eu não resolvo e eu agravo, né, os problemas, né? Então, nós que temos a doença de dependência química e fizemos uso de substância por tanto tempo, a nossa vida, nesse período todo, foi uma vida que nós não conseguíamos lidar com nossos problemas. E aí nós usávamos, então, a substância para de alguma maneira, fugir dos problemas, né? Quantas vezes, eu falo de experiência minha, né, que eu fazia uso de substância, eu dizia, não, mas amanhã agora eu vou resolver isso, amanhã eu vou falar, eu vou chegar lá na empresa, e amanhã eu não ia nem trabalhar, amanhã eu não saía nem de dentro do quarto, amanhã eu não conseguia sair debaixo da cama, né? Então, no momento do uso, tinha todas as soluções para todos os problemas e na verdade, eu estava causando mais problemas, né? Então é isso, a vida da gente ela é o dia a dia e de superação a todo momento. Mas superar, né, é sinal de que eu não desisti. E é essa a ideia, né? Não desistimos para superarmos, e é dia após dia, é assim que é. Não importa qual seja o problema, tudo tem uma solução, né? Então, Exato. assim, tem que cuidar. Na verdade, hoje eu não uso mais o problema no meu vocabulário, eu uso mais como desafio. Tudo eu encaro como desafio, né? Exatamente. Isso. Porque eu preciso passar por ele, eu preciso passar por esse degrau. Todos os dias é me ofertado a possibilidade de eu passar no teste ou reprovar no teste. Qual que eu vou querer? Até porque muitas dessas dificuldades, elas não dependem única e exclusivamente de mim, de ter causado ou não. São situações que acontecem independente do meu querer, né? Talvez eu não tenha nenhuma ação direta para aquele problema, mas aquele problema acontece. Deu uma chuva, deu uma enchente, meu carro foi levado, e aí? Cara, e agora? O que eu faço? Né? Independente de eu querer ou não ter causado esse problema aconteceu. E como é que eu lido com ele? Né? O que eu faço com isso? Né? É uma perda financeira, é um transtorno. Mas, cara, eu tenho que continuar, eu tenho que buscar a solução, eu vou ter que buscar meu carro, eu vou ter que levar para arrumar. Quer dizer, eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso, né? E aí a gente pode pegar qualquer coisa na vida da gente que vai ser desse jeito. A gente tem que estar ali firme e forte e buscar sempre, né, a melhor maneira de lidar com as nossas dificuldades e pronto. É isso que é. Perfeito. Bom, mais um parênteses aqui para dar uma boa noite. Tem o Gé Corona, né? Opa, já Deve ser, corona. deve ser conhecido teu aí. Seja bem-vindo, Gé, para o canal Recuperação em Foco. Nós temos também o grupo lá na plataforma Facebook. Aparece por lá, faça o seu comentário, dê a contribuição. Se você já faz algum material em relação à dependência química, você também está autorizado lá para poder fazer a sua contribuição. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver. Tem mais um comentário aqui dizendo boa noite da Emily. Boa noite, Emily. Emily estava lá no simpósio em São Paulo, agora do Irã Ravache, e a Ah, eu gente foi muito legal, viu? Muito bacana, né? Muito conhecimento. Inclusive a doutora Sandra Marques também trouxe algumas informações muito boas lá a respeito do tabagismo, da quarta geração do cigarro eletrônico, enfim.
No Free Mind também foi bem legal sobre esse assunto e foi abordado também lá no Free Mind, a questão do tabagismo, cigarro eletrônico, foi bem bacana. Eu acho que isso também é uma forma da gente, né, falar um pouquinho sobre isso. O cigarro eletrônico, ele tem se mostrado um dispositivo muito agressivo, né, Márcio? E aonde quer que a gente vai, hoje a gente tem um adolescente portando um cigarro eletrônico. Hoje eu fui cortar o cabelo, por exemplo, não tem mais essa questão de sair fora do ambiente para fumar. Agora eles falam, não, agora eu tô só o vapor. Mas isso é prejudicial, cara, tanto para a pessoa, né? Muito mais ainda que a gente está exposto, né? Nós que não somos fumantes, mas É a realidade, né? Hoje, infelizmente, sabe-se, né, dos danos, mas aprender a conviver com isso e tentar levar o máximo de informação e orientação possível para os jovens aí poderem se cuidar, né? sim, Prevenção é tudo. é isso. Perguntinha da mãe aqui, ó. O acolhimento de um paciente em uma comunidade terapêutica é sempre voluntário? Sempre voluntário. Até interessante, a própria pergunta, né? Então, nós temos uma pergunta lá que diz: o acolhimento de um paciente, né? Então, quando a gente fala paciente, nós estamos já entendendo ou levando essa informação para o lado clínico, de clínica, né? Comunidade terapêutica, a linguagem que se traz hoje, né? Nós temos, então, hoje, acolhidos em comunidade terapêutica, né? Nós não tratamos como paciente, então, nós acolhemos depois do processo de acolhimento, então, essas pessoas, elas são acolhidas. Então, hoje eu tenho na instituição um número de acolhidos dentro da comunidade terapêutica. Todos esses acolhidos, eles são acolhidos voluntariamente. Então, eles vêm por vontade própria, pode ser por vários motivos essa vontade própria, por várias pressões, né? Várias. É a família, é a sociedade, é o patrão, é o traficante, quer dizer, são várias as situações que podem levar essa pessoa a buscar um acolhimento, mas ela decide estar lá. Depende dela, né? Então, pode vir por qualquer motivo, mas ela decide estar lá. Então, todo acolhimento em comunidade terapêutica, ele é voluntário. E aí vem a do GE, né, que confirma tudo isso, né? Quem quiser estudar um pouco mais sobre a modalidade de comunidade terapêutica pode olhar na RDC 29, que é a regulamentação que exerce esse espaço de Exatamente. comunidade terapêutica. Claro que clínicas têm outra RTC, né? Tratamento involuntário tem uma outra normativa, mas o que contempla a comunidade terapêutica. Obrigado, viu, Zé, pela sua contribuição aqui para nós. 029. Isso. Márcio, eu deixei uma pergunta aqui bem bacana. Eu vou colocar de novo aqui o nosso tema, para que as pessoas que estão entrando agora saibam aí. A comunidade terapêutica no exercício do tratamento, né? A gente falou um pouquinho sobre conscientização, né? Sobre o que se promove dentro desse espaço, né? Que é um ambiente protetivo, e aí é desenvolvido juntamente com a equipe várias ferramentas para poder trazer mais próximo do acolhido uma garantia com que ele consiga, de fato, se observar e levar isso para fora, né? Ou seja, estender o tratamento para casa ou aonde quer que ele esteja. Dentro da nova jornada hoje, né? Qual o maior desafio que você encontra, se é no acolhimento, se é na primeira fase do tratamento, se é na segunda fase do tratamento, através da prevenção, né? E aí, levando em consideração também aquelas pessoas que já têm aí múltiplas internações, como que vocês fazem essa abordagem de prevenção, né? Para que ele consiga entender aí algumas coisas que talvez não entendeu nos outros processos de recuperação que ele passou. Bom, interessante, né? Para a gente abordar esse assunto, porque realmente nós temos que mapear hoje, né? Qual é a maior dificuldade que a comunidade terapêutica enfrenta na permanência desse acolhido na instituição. Quanto mais tempo eu conseguir fazer com que essa pessoa permaneça na instituição, mais oportunidade de recuperação a gente tem com ela, né? Então, dentro do processo de recuperação,
Nós trabalhamos a questão do acolhimento em si, mas temos a obrigação, como equipe, de despertar nesse acolhido o desejo do conhecimento em relação a várias coisas, né? O conhecimento, quando você desperta o desejo do conhecimento nessa pessoa, você traz para ela uma fome de saber, uma fome, uma condição que ela não tinha há muito tempo. Então, quando você tem um modelo de trabalho onde você traz para essa pessoa a capacidade de ela entender e ter as respostas para as perguntas que ela hoje ela não tem, você faz com que essa pessoa ela tenha uma permanência dentro da instituição por um período maior. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que você acolhe uma pessoa dentro da instituição, então, hoje, a Nova Jornada tem acolher, cuidar, prevenir e ressocializar. Então, primeiro eu acolho. O que é o acolher, né? Acolher é trazer essa pessoa para perto de nós, é acolher com carinho, respeito e amor, é trazer para ela a condição de um ambiente equilibrado e saudável, longe de substância, é oportunizar para ela um ambiente onde ela tenha livre direitos de expressar os seus pensamentos, né? Então, quer dizer, você começa a construir nessa pessoa aquilo que por muitos anos ela não tem mais, que é a autonomia sobre si própria. Porque ela vem de uma escravidão e de um comportamento dependente que ela não tem mais autonomia sobre ela. Ela não consegue mais fazer aquilo que ela gostaria de fazer, e sim, ela faz aquilo que a doença dela o obriga a fazer. Então, dentro da Nova Jornada, nós temos isso muito claro, nós temos que possibilitar para essa pessoa, para esse acolhido, esses sentimentos. O sentimento de amor, de carinho, de recuperação, de responsabilidade, de confiança, né? Como eu tiro dessa pessoa a informação que eu preciso como equipe, como técnica, para ajudar ela. Eu só vou fazer isso se ela confiar em mim. E como é que a gente faz para um dependente, usuário, confiar em alguém, pois o mundo que ele vive nesses últimos tempos de uso é um mundo onde ele não podia confiar em ninguém, em nada. Tudo que ele fazia era desconfiando, né, de todas as condições que ele vinha vivendo. Então, criar esse ambiente é muito oportuno para que você, então, através disso tudo, você crie, então, a possibilidade da permanência dessa pessoa por um período maior ou até o período total de recuperação dentro da comunidade. Então, são técnicas, né, são modelos, são maneiras, né, que a Nova Jornada hoje tem dentro da sua metodologia de trabalho, que dia após dia vem trazendo, né, essa possibilidade, e aí sim alimentando esse indivíduo, esse acolhido, do desejo de conhecer e saber quem eu sou, né? Porque, né, nós que fizemos uso, né, de substância, quantas vezes nós não nos questionamos em relação ao nosso uso? Dizíamos para nós mesmos, por que isso? Eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Por que isso acontece comigo? Por que eu não quero e faço? Né? Quantas vezes nós imaginamos uma situação de dizer, não, esse mês eu vou trabalhar, vou pegar meu dinheiro, vou pagar minhas contas. Era isso que eu queria, mas eu não conseguia, né? Então, isso tudo são perguntas sem respostas. E que trazer essas respostas para esse acolhido é fundamental para que realmente ele entenda sobre ele mesmo, né? Então, você tem que trazer ele para perto, você tem que acolher bem, você tem que trazer ele a uma confiança na sua equipe de trabalho, né? Isso tudo faz com que realmente você lá na frente tenha um resultado mais expressivo, um resultado de uma maneira mais robusto em relação à recuperação, né? Nós mapeamos hoje, Jair, para você ter uma ideia, quais são os períodos de maior desistência da comunidade, né? E depois a gente vai falar sobre isso, eu vou só aqui
colocar como informação, mas a Nova Jornada é uma comunidade terapêutica que ela é a única comunidade terapêutica da América Latina possui certificação ISO 9001, né? Então, muitas pessoas falam, mas o que tem a ver a ISO 9001 com recuperação? Né? A organização de uma instituição, ela reflete na sua recuperação. Então, um exemplo que eu te dou, hoje a ISO 9001, ela me oportuniza, através de mecanismos criados pela ISO 9001, me dizer qual mês do tratamento eu tenho maior índice de desistência. Uhum. Se eu tenho já a informação de qual mês que eu tenho maior índice de desistência, eu tenho que ter, então, um plano de ação para diminuir esse número, aumentar a permanência e diminuir a desistência. Com essas informações, você consegue, então, planejar aquilo que você tem de informação que não está sendo o suficiente para que você atinja lá um nível, né, de excelência. Então, nós temos que ter ações, mas para ter ações eu tenho que ter conhecimento de qual o problema que eu tenho. E a ISO 9000 ele consegue me proporcionar isso, consegue me proporcionar todas as informações referentes ao tratamento. A ISO 9001, ela é uma certificação de qualidade de serviço. Então, é usado muito na indústria, onde você tem produto, né? Então, o seu produto ele tem uma linha de execução diante das normas da ISO 9001 e, diante disso, você cria padrões, então, de qualidade. Então, você tem um produto de qualidade. Então, quando você fala que uma empresa tem uma ISO 9001, você sabe que essa empresa ela tem um padrão de qualidade de serviço. Todo serviço, a ISO 9001, ela pode ser, então, adaptada para o teu modelo de trabalho. Não necessariamente tem que ser numa indústria, pode ser numa comunidade terapêutica. Uhum. Desde que você tenha a capacidade de ter um gestor de ISO 9001 que entenda o seu processo de recuperação, o seu processo de método de trabalho, e então aí sim você consegue adequar isso para a ISO 9001. Então hoje a gente tem informação de mês a mês. Eu tenho pesquisa de satisfação mês a mês, eu tenho índices de recuperação trimestral, né? Então, tudo isso nos mostra aonde devemos agir, como devemos agir, para esperar o resultado que nós desenhamos como projeto e plano de trabalho. Uhum. Então, isso é importante a gente ter essa clareza, né? E dentro disso tudo, quem é o beneficiado é o acolhido, é a família do acolhido, e com isso a gente consegue ter lá na frente um número muito expressivo de acolhidos que terminam o tratamento no período de 9 meses. Né? Então, a gente acaba elevando o índice, né, de permanência dentro da instituição. Se você eleva o seu índice de permanência, você com certeza eleva também o seu índice de recuperação. Porque quanto mais permanência eu tenho dentro da instituição, mais condições de recuperação eu ofereço para essa pessoa. Então, a gente acaba tendo aí muita informação, né, em relação a isso. Então, acho que a comunidade terapêutica, como eu disse no começo, né, Jairo, ela não pode mais viver no amadorismo, né? Nós não podemos mais permitir, Jairo, que comunidade terapêutica, que se denominam comunidade terapêutica, continue exercendo a função e o nome comunidade terapêutica. Ela pode se adaptar a qualquer outra coisa, porque se ela não segue os padrões, ou se ela não tem as exigências mínimas e necessárias para ser chamada de comunidade terapêutica, ela não pode ser chamada. Uhum. Né? Isso traz uma dificuldade muito grande, porque nós acabamos sendo colocados, muitas vezes, dentro de um nível, dentro de uma condição onde todas elas são iguais. E não são iguais. Você lembra da reportagem que os nossos colegas aí globais colocaram lá, uma época aí bem próxima da gente? E assim, eu penso que seja verdade tudo aquilo, sim. E aquilo existe, e muito pior existe. Mas também existem condições humanas, existem probabilidades com resultados positivos, né? Quando você diminui... Né? Aí eles não mostram.
E aí a gente está aqui hoje para poder, claro que não é o viés da nossa discussão aqui, mas é só contrabalancear as informações que, né, colocaram, o nosso apreço para as comunidades terapêuticas e o nosso empenho para as comunidades terapêuticas continuarem existindo é justamente isso, regulamentação, né, Exatamente. fundamento, Amém. Capacidades, né? Resultados, né? A gente precisa ter resultados. Quando a gente ouve ou vê uma matéria daquela tendenciosa, porque ela trouxe uma realidade, mas ela trouxe uma parte da realidade. Porque existem muitas comunidades terapêuticas que prestam bons serviços, que buscam excelência, que trazem seus profissionais, que capacitam, que cuidam, que acolhem, são muitas, muitas mesmo, né? Mas, infelizmente, essas instituições que se denominam comunidade terapêutica, elas acabam tendo uma visibilidade, e aí, dentro dessa visibilidade, todas as outras são iguais, né? E isso é muito triste, é muito difícil. Eu aqui, por exemplo, né, eu sou presidente hoje do Conselho, Jair, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, aqui do município de São José dos Pinhais, onde eu tenho a instituição. que bacana. Eu estou na gestão agora 22, 23, né? Então a gente acaba recebendo algumas denúncias relacionadas à questão de instituições que se denominam comunidade terapêutica, aquelas casas de recuperação que usam da vulnerabilidade das pessoas para usá-las em trabalhos, como, por exemplo, vender as coisas na rua, vender alfajor, pano, caneta, ficar em terminais de ônibus, né? São situações realmente tristes, porque nós vemos ali um indivíduo, uma pessoa que precisa de ajuda e ela está sendo explorada por pessoas, né, que usam, muitas vezes, o nome comunidade terapêutica para se beneficiar a si próprio, né? Então, a gente tem que realmente trazer à tona, denunciar, mas a gente também tem que falar das boas comunidades terapêuticas, a gente tem que mostrar também que existem, sim, locais onde as pessoas podem ser cuidadas com profissionalismo, com amor, com responsabilidade, com profissional, né? Eu acho que nós somos... O número maior é aqueles que cuidam, que querem, que fazem o bem, do que aqueles que se aproveitam. Mas, no final, acaba não tendo tanta oportunidade da fala e de expressar isso de uma maneira que atinja, né, a grande sociedade em relação às comunidades terapêuticas. Nós temos que estar sempre falando. Excelente bate-papo, né? A gente está caminhando aí para os momentos finais. Quero aqui mais uma vez agradecer as pessoas que estão entrando. Houve ali uma boa parte dos comentários que é através aí do viés da nicotina, participação da doutora Sandra aqui nos bastidores, o pessoal discutindo a respeito de como esse pensamento, né? Então, quero fazer menção, isso é importante, né? Isso faz com que nós venhamos a pensar, sim, né, sobre a questão do tabaco, a questão da probabilidade de ofertar para o indivíduo um ambiente mais protetivo. E aí, ó, artigo 20 da RDC 29, Márcio, fala assim, ó, durante a permanência do residente, as instituições devem garantir o cuidado com o bem-estar físico e psíquico da pessoa, proporcionando um ambiente livre de spa ou violência, que é a substância psicoativa, observância do direito da cidadania do residente, alimentação nutritiva, cuidados de higiene e alojamento adequados, a proibição de castigo físico, psíquico e moral. Então, assim, tem várias questões que a gente já mencionou, né, para que a sua comunidade ou para as outras comunidades sejam enquadradas como comunidade terapêutica, existe sim uma normativa e uma série de diretrizes para poder aí gabaritar, né, para que as condições sejam de fato, e você carregue de fato o nome comunidade terapêutica, né? Isso vale a gente lembrar aqui. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final. A Márcia também está chegando aqui, ó. Parabéns pela excelente explanação e pelo trabalho à frente da nova jornada, né? E a Célia também aqui dizendo as mais sérias acabam perdendo a credibilidade. E é isso, né?
por conta de mau uso do nome da comunidade, por conta de maus cuidados, por conta de profissionais não gabaritados. E eu acho que também eu queria mencionar aqui, é um pensamento meu, tá, Márcio? Não é isso, é um pensamento meu quanto conselheiro em independência química. Quantas e quantas vezes eu trabalhei, ou eu ouvi dizer, né, de lugares que, bom, o sujeito tem aí sua capacidade mental mais elaborada, um pouco mais à frente dos outros, e aí a equipe percebe essa questão e traz o cara para viver uma responsabilidade que talvez não seja o momento dele viver. Ele tá ali para ser cuidado, não para cuidar de ninguém. E Exato. isso acontece muito, Jairo, e aí eu venho de novo falando do conselho aqui que eu represento hoje, junto com o conselho estadual aqui, né? Isso acontece muito, isso é muito claro que acontece nas comunidades terapêuticas, e ele tem uma resposta para isso. Por que, que uma comunidade terapêutica faz isso? Simplesmente por economizar financeiramente com o seu profissional. Então, em vez de eu pagar um profissional que tem lá o seu valor, ele tem os custos de capacitação, eu vou ter que talvez fornecer para esse novo colaborador cursos para que ele melhore, ele pega uma pessoa que está lá dentro, acolhida, que está sendo cuidada, passa ela para uma função de cuidar sem custo. Pelo contrário, ele ainda fica com o cartão desse cara, ele ainda recebe um valor do governo, ele recebe a mensalidade da família, e ele põe aquele cara lá e diz para a família, olha, ele é muito bom, ele tem assim uma capacidade, nós vamos trazer ele para cá, para a equipe, né? Então isso acontece e acontece muito, mas isso é devido realmente à falta de comprometimento das pessoas responsáveis por esse local. Isso não é possível, isso não pode acontecer. A Bíblia já menciona que por falta de conhecimento a gente vai perecer. E aí a Edjane está falando aqui, ó, exatamente, sou do Nordeste, aqui existem vários problemas relacionados à falta de conhecimento. Essas instituições acabam atrapalhando o excelente trabalho das outras. É Isso isso. aí, isso mesmo. Por isso nós temos que nos fortalecer. Por isso que canais como o seu é importante. Por isso que as pessoas que hoje imaginam um trabalho de qualidade têm por conhecimento, tem a lei, tem a RDC, tem, claro, que você deve, né, oportunizar para esses meninos, essas pessoas, um acolhimento digno, um acolhimento profissional, um acolhimento de amor, de carinho, de respeito. Eles têm que ser falados constantemente, diariamente. Nós não podemos mais nos calar em relação a isso. Então, nós precisamos de canais, de pessoas que se envolvam realmente e divulguem, falem, combatam, né? E que tragam de verdade a informação real. Né? Uhum. Comunidade terapêutica, ela acolhe, cuida, trata e reinsere. Fora disso, não é comunidade terapêutica. Perfeito, Márcio. Obrigado pela explanação, né? E, bom, tá fechando em nossos momentos, mas eu queria falar uma coisa bem bacana também, que eu tenho acompanhado no canal aí, nas redes sociais da Nova Jornada. Nova Jornada e você, né, vai ser o representante lá na Índia. Conta para nós aí esse presente que vocês ganharam aí. Legal, cara, verdade. A Nova Jornada, ela foi, então, convidada pela WFTC. Nós seremos a única comunidade terapêutica do Brasil a estar representando o Brasil na Conferência Mundial sobre Comunidades Terapêuticas agora, em Nova Delhi, na Índia, que será do dia 2 ao dia 4 de dezembro. A Nova Jornada, por ser uma comunidade afiliada à WFTC, né? Nós, então, tivemos a oportunidade de receber esse convite e vamos estar lá representando o Brasil na Conferência Mundial de Comunidades Terapêuticas, lá em Nova Delhi, na Índia, cara. É uma loucura. Eu embarco amanhã, assim espero embarcar, né? O processo do visto, e eu não sei o que acontece, que não sai. Agora conseguimos uma informação, diz que, porque eles estão a 8 horas e meia à nossa frente, então diz que
nessa madrugada chega a minha permissão de entrada na Índia. Isso foi um e-mail que nós recebemos do consulado, então a gente espera que tudo dê certo, que a gente possa estar representando lá o Brasil nessa conferência e poder trazer, né, aqui para o Brasil o que há de mais novo, o que há de mais sendo usado hoje na política pública sobre drogas, no acolhimento, no cuidado, né? Eu acho que é uma oportunidade de conhecimento e de que a gente possa trazer hoje para o Brasil as informações que hoje o mundo discute, que hoje o mundo fala, que hoje o mundo aplica, né? É bem importante a gente poder estar fazendo parte lá. Então, para nós é muito orgulho, né? É resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então, a gente fica feliz por isso, mas sabemos que quanto mais você é acessado, quanto mais você é convidado a participar, mais responsabilidade a gente tem, mais coisas nós temos que entender e fazer para que essas informações e esses trabalhos eles cheguem às pessoas que mais precisam, que esse é o foco de tudo isso aí. Recuperação em foco. Legal, é isso. A proposta do Recuperação em Foco é essa, trazer informação, trazer com responsabilidade, trazendo aí alguns assuntos com bastante vivência, né, por nós, né, Márcio? E aí também a gente discutindo essa possibilidade de discussão nos assuntos é muito importante. Eu vejo que essa é a proposta da bola da vez, né? Canais como esse, existem outros por aí, mas é muito importante a gente ter esse acesso rápido, né, às informações. E eu agradeço mais uma vez você por ter aceitado o nosso convite. Vou promover um outro encontro nosso aqui para a gente discutir em relação ao seu regresso da Índia. Talvez você tenha muita coisa para nos dizer. Quando as fotos aí você divulga no canal aí. É isso. Bom, gente, Legal. obrigado a todo mundo que entrou, os conhecidos do Márcio, o pessoal lá da Nova Jornada, o pessoal que aqui já acessa de costume o canal Recuperação em Foco. Também quero agradecer as pessoas que acessaram de uma vez aí, ou passaram 5 minutos na tela, rolando também, isso é bacana, porque vez por vez eles passam e alguma coisa fica, né, Márcio? Alguma informação fica. Então, esse é a nossa vontade é que seja assim, né? E aí, você que quer ser o nosso parceiro, nossa parceira aí do grupo Recuperação em Foco, trazendo aí a possibilidade de melhoria no canal, acesse os telefones que eu vou colocar na tela, você vai ser aí instruído de uma maneira positiva para que você seja um parceiro. Jairo, como é que eu posso ser parceiro? Só injetando uma grana aí para vocês, melhorar o equipamento? Não, você pode ter um profissional para poder nos indicar, para poder nos fornecer aí algumas informações e a gente debater nesse canal aqui através dessa live. Então, se você tem o interesse, fique à vontade. Aqui também tá os nossos canais, né? Recuperação em Foco na plataforma Facebook, no canal no YouTube, e aí o telefone que já passou para vocês. Vocês têm a liberdade aqui, né? Acessem lá, coloquem suas dúvidas, e enfim. Márcio, posso colocar o seu telefone, o seu canal aqui para contato? Por favor, a gente está à disposição também. O que nós, como profissionais, pudermos ajudar a contribuir, a alimentar as boas comunidades terapêuticas, né? Alimentar a recuperação, eu estou à disposição, conto com todos que nos ajudem, né? Vamos fazer aí um trabalho que realmente possa chegar àqueles que mais precisam, porque a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, deixa aí, fico honrado de poder contar com vocês. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, as pessoas que participaram, né? Nova Jornada, ela hoje está em São José dos Pinhais, no Paraná. Fica o convite para aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, quiserem visitar a nossa comunidade. Aqui não precisa de agenda, né? Eu sempre digo que a Nova Jornada ela não tem nada a esconder, ela tem que mostrar, né? Então, a sua visita aqui não tem agenda. Venha quando quiser, da maneira que quiser, o horário que quiser, a gente vai estar sempre com as portas abertas aí para recebê-los e acolhê-los, tá bom? Muito obrigado, viu, Márcio, pela sua complacência aí de ter esse tempo para nós e de essa formosura aí de pessoa que você é, né?
Ficou grato. Espero fazer uma visita aí, sim. Põe água no feijão, que uma hora eu chego. Venha para a gente fazer um programa ao vivo aqui da Nova Jornada. Legal, vou sim. Gente, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram presentes. E amanhã tem mais, convidado super bacana, trazendo um assunto super legal. Fiquem todos com Deus. Márcio, permanece um pouquinho na sala para a gente finalizar. Um abraço a todos.